especialista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos. Qualidade e confiança. Oito horas 16 minutos, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E hoje temos aqui a presença de Ingrid Trancoso e de Almi Júnior, que são ele professor, ex-reitor da UENF, e a Ingrid pesquisadora e organizando amanhã esse congresso lá na UENF sobre a cannabis, o uso medicinal da cannabis. E voltamos então com a Luiz e o nosso convidado. Vamos lá. Como a gente sempre fala aqui, se o microfone ficasse aberto, também se ficasse aberto, o debate não rolaria de maneira tão... É lógico. Aquela coisa que durante o microfone aberto é o uso medicinal e no microfone fechado é o uso recreativo. A palavra. O Almir estava falando aqui, e falou isso também com o microfone aberto, de como o que a gente consome ou deixa de consumir, ele isso é ditado pela indústria farmacêutica e pela indústria alimentícia. Né? Até que ponto vai isso? Isso vai chegar a lobby de parlamentos, não só no Brasil, como mundo afora, financiamento de governos, determinação de políticas públicas. Dinheiro de quem consegue dominar o processo, e o danado do dinheiro é que manda no processo, né? Não vamos esconder aqui. Outro dia saiu uma matéria, outro tempo aí, sobre um medicamento, não sei se era da Monsanto, recomendado para uma doença que parece que tratava Alzheimer, e ela escondeu esta informação durante muitos anos. Não era interessante que divulgar que aquele medicamento tratava uma doença tão importante no mundo hoje, a gente está vivendo mais, e lá no final sobra para a gente Parkinson e Alzheimer. E é um debate sobre isso, inclusive tem a ver com cannabis. Que é cruel, né? E assim, são doenças que, para quem tem na família, sabe. Mas existe um modus operandi do processo que manda no mundo, que é o modelo financeiro, né? O usuário que necessita... Lá, o pobre, o analfabeto funcional, que é o que a gente tem um problema, a pessoa que não sabe ler, mas não sabe interpretar o que está na escrita, que é o grande problema. Eu não estou falando de gente que não frequenta a escola, né? Gente que já tem um posicionamento sobre um assunto, está lendo o contrário e está repetindo o que está lendo. Muitas vezes com doutorado, formação superior. Então a gente tem um debate muito grande sobre isso. Mas é um lobby gigantesco das corporações que mandam no processo. A gente vai no supermercado e vai ver que os produtos processados têm uma marca. Vou citar uma aqui. Apareceram várias fábricas de suco, vou falar da minha área que eu milito, que é a fruticultura. Várias indústrias de suco no Brasil. Todas elas foram compradas pela Coca-Cola. Por quê? Todas elas. Você chega na Del Valle, chega na da Fruta, todas a marca é de Coca-Cola Company. Né? Então, esta empresa manda neste segmento. Inclusive o Gatorade. Então, que foi um isotônico criado pela Universidade da Flórida, que chama Florida Gators. Sim. Né? Gator é de alligator. Sim. E desenvolveram o Gatorade para os atletas, de reposição de sais, minerais e tal, e a Coca-Cola comprou. Então, assim, você tem... Já está cheio de açúcar. Se você procurar na internet, você encontra aqueles organogramas de quem manda na indústria, onde está a cabeça e quem está ali. E você vai ver que nós estamos na mão de 10, na indústria alimentícia. Na indústria farmacêutica está cada vez menor. Está havendo fusão das grandes empresas, Bayer, Monsanto, BASF, está havendo uma fusão. Então a gente está na mão de 4, 5. Houve no Brasil Sadia, Perdigão. Exatamente. Então, assim, a Ambev, né? Então a gente está assim, nem cerveja mais, a gente tem competição, porque são todas de uma mesma empresa. E esse é o grande debate. Ela consegue pautar isso e consegue montar estruturas políticas, ou, no mínimo, se comunicar
no mínimo, para assim, ir dentro, defender o propósito, que, na verdade, a resposta para a cannabis, dado o volume de recursos financeiros que a gente está vendo no mundo, em países ricos, é que no Brasil se investe em 2 tempos. E aí vai virar, para desgosto da Ingrid, business puro. Porque a gente já está sentindo isso, né? A gente está sentindo que tem no mundo já tem grandes empresas controlando o mercado da cannabis. Grandes multinacionais que estão se fundindo para controlar o mercado. Então aqui no Brasil isso vai rapidinho. Quando aparecer que o negócio é bom, a mundo de hoje tudo é produto. Já vai produto. Se organizar. Você vê o Congresso Nacional, gente assim que falava mal já começando a se organizar, porque sabe que vai dominar um processo produtivo. No agronegócio brasileiro é um negoção. A gente brinca com isso e isso é sério. Quando você falou que a bancada ruralista pode ser um grupo positivo para a aprovação disso, é verdade, porque eles têm muito mais visão. A bancada ruralista que agora obrigou o governo federal a mandar tropa lá para a Amazônia. Não conseguiram reverter, porque tava o discurso já abriu a cancela e os resultados saíram agora. O INPE estava certo e o governo federal estava errado, né? Mas foi o agronegócio, que é a base de sustentação da nossa balança comercial e do governo Bolsonaro, que obrigou ele a mandar tropa para lá para conter um incêndio na floresta. Estava interferindo no mercado mundial de alimentos, que o Brasil perdeu o selo verde, né? Isso, a gente está... Nós temos, se eu não me engano, 230, 240 deputados ligados à bancada ruralista. Dos 500 e alguma coisa. Pois é. Então, assim, a gente sabe que esse é um mercado que vai andar, mas a gente precisa... As universidades, os centros de pesquisas, Embrapa, institutos Fiocruz, né? Trabalhar a questão científica para que a gente tenha um produto nosso, que a gente não precise pagar royalties. Pouca gente sabe, a gente paga royalty de alimento, royalty de uva, royalty de maçã, a gente paga royalty para as empresas da Califórnia, que você bem falou ali, empresas que desenvolvem tecnologia e variedades, e com condições de fazer isso, né? Condições de fazer isso aqui no Brasil. E já tem 20 empresas querendo entrar no Brasil, solicitando a Anvisa, que eles querem cultivar, já investindo em um laboratório, já está tudo pronto para assim que regulamentar, eles já vão entrar. E a gente, né, qual a empresa nacional que está nesse mercado? Né, tá... Pois é. Você sabe que você me lembrou uma declaração do Drauzio Varela. Médico. Muito interessante sobre essa pesquisa de Alzheimer. Ele falou o seguinte: se gasta em pesquisa de Alzheimer nem 5% do que se gasta na indústria de silicone para próteses mamárias, penianas e tal. Então, daqui a alguns anos, um homem e uma mulher de 80 anos terão um pênis absolutamente rígido e um seio maravilhoso, sem a menor ideia para que aquilo serve. O Alzheimer atacado ele. E atacado de Alzheimer. Então, a ironia da Nancy Reagan, né? Exatamente. Ironia cruel, mas... E assim, e o grande debate, e a gente está num momento de negação da ciência, isso não é só no Brasil. É mundial. É mundial. Você vê o Trump falando isso. Esse é qual país que mais... eu fiquei espantado com isso. Estatístico. O país que mais resiste à vacina hoje no mundo, estatisticamente, qual é? Alemanha. Itália. Eu fiquei berço do Renascimento. Mas você viu que a Alemanha fez, acabou de aprovar uma lei obrigando o sarampo. Vacinar, obrigatório. Nós voltamos ao início do século passado, que tinha que pegar a pessoa, como aconteceu no Rio de Janeiro. Guerra da vacina. A guerra da vacina, amarrar para tomar uma vacina. Né? A gente ficou tão traumatizado aqui que aquelas seringas grossas que a gente tomava, que hoje é fininha, né? A gente era menino, tinha que amarrar quase a gente para tomar. Isso é sério. Negação da ciência é o fim dos tempos. Sabe, uma pessoa que passa 50 anos estudando um tema e uma pessoa que nunca leu nada para ele chegar no supermercado e questionar que a pessoa não sabe nada.
Essa questão do leite, por exemplo, tem tido muitos embates sobre isso. E a negação da ciência, que você vê o primeiro-ministro da Inglaterra, que é um bicho maluco que tem lá, o Trump, no Brasil... Boris Johnson, mas o Boris Johnson tem um perfil, se me permite, um pouco diferente. A carreira acadêmica do Boris Johnson é brilhante. Pois é, mas assim... Ele como político, ele tomou mas aí o movimento coloca... Inclusive, tem uma bela obra sobre Shakespeare. Ele não é não é o perfil porque, Bolsonaro e Trump, não. É porque normalmente na Europa, na Inglaterra, Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, se chega no primeiro-ministro que o sujeito tem doutorado. Né? Na Alemanha tem, na França, na Espanha. Então nós temos um problema de negação na ciência que talvez seja o momento mais sério e triste da humanidade, porque com a capacidade que nós temos hoje de irradiar informação ou desinformação, as famosas fake news, é uma guerra muito complexa da gente vencer. E essa é uma questão que o meu papel aqui hoje é debater. A UENF está dentro, porque a UENF tem pesquisadores que estão trabalhando com alta capacidade de fazer pesquisa, e a gente pode falar pelo Brasil inteiro. A capacidade científica do Brasil é alta. A gente faz milagres sem dinheiro. As pessoas falam assim, mas nós não temos uma universidade entre as 200 melhores do mundo, ou entre as 100 melhores do mundo. Aí você olha o orçamento da USP, deve estar em torno de 4, 5 bilhões de reais por ano. Aí você pega que é uma grande universidade. Você pega a Universidade da Flórida, que você fala lá em 10 bilhões de dólares. Pesquisador que quer produzir, se você falou assim, quer produzir alguma coisa, mostrou uma boa proposta, o dinheiro está na mão. Aqui se você for no campo pegar uma planta nativa para trabalhar, você pode ser preso. E tem pesquisador sendo preso. Então isso é um absurdo. É a negação da ciência, e a burocracia brasileira traz entraves gigantescos para trabalhar, por exemplo, com a perspectiva de que nós teremos uma ciência nacional com foco em cannabis, com redes formadas, que é isso que faz a diferença, né? Onde a agronomia vai fazer o seu papel, que ela é fundamental, porque vai produzir um produto com padrão de qualidade exigido pela indústria farmacêutica, e a medicina vai fazer o papel, que é com o paciente terminal, e a farmácia vai fazer o papel de processamento, se necessário, desse produto. Então essa é, no mínimo, a cadeia científica que a gente precisa. E esse é o debate. As pessoas precisam entender disso antes de estigmatizar qualquer ação. Fazer algumas intervenções, são 8h27, senão eu tenho algumas intervenções que eu só queria fazer antes de terminar. A primeira, se vocês me permitem, como é que está a legislação brasileira hoje e o nosso entorno aqui na América do Sul e, enfim, no mundo, em relação ao uso medicinal e o uso recreativo da cannabis? Bom, o uso medicinal teve uma mudança, demos passos curtos, né, mas demos desde toda dessa divulgação, que está ganhando muita repercussão. Então, a Anvisa ela reconheceu a cannabis como uma planta medicinal, que antes não era reconhecida, né? E é curioso que tem relatos aí, né, 5 mil anos atrás, uma das primeiras plantas em contato com o homem já era utilizada de forma medicinal. A primeira farmacopeia de plantas medicinais no mundo relata a cannabis. Então aí a Anvisa reconhece isso em 2015. E aí os pacientes hoje, para acessar a cannabis, eles precisam de uma prescrição médica, solicitar a Anvisa para importar esse produto. Ou a outra forma é começar o cultivo em casa e pedir um habeas corpus do juiz, que já tem cerca de 50 famílias fazendo isso. E a outra forma que é por meio da associação Abrace, que ela é na Paraíba, que é a única associação que tem autorização para cultivar e produzir os extratos da cannabis, que aí é óleo, pomadas, sprays. Então elas atendem essa associação tem cerca de 1.000 associados. Né? Então a fila está enorme, eles não dão vazão, eles querem até abrir como se fosse uma outra unidade em São Paulo. Então essas seriam as 3 formas de conseguir. No entanto, paralelo a isso, tem projetos de lei sendo debatidos. Né? A Anvisa, pouco tempo atrás, teve essa resolução que eles foram em países ver como é que funcionava para regulamentar, porque o que acontece? De acordo com a Lei de Drogas de 2006, a União ela autoriza o cultivo de plantas das quais podem ser extraídas drogas para uso medicinal ou científico. Ou seja, principalmente no caso da cannabis, que ela é utilizada em tratamentos que não tem outra alternativa, isso é um direito. Tem até empresa processando o Estado por isso.
querendo entrar, e como é que o Estado não deixa? E aí eles fizeram toda essa regulamentação de como seria o cultivo, todas as regras que teriam que seguir, mas não foi aprovada. Então, assim, está em constante debate. Não sabemos como que vai ser a posição da Anvisa, porque vai mudar toda a diretoria, né? E, assim, as perspectivas não são muito positivas com essa nova diretoria. Então, a tendência são as pessoas irem fazendo da forma que dá para fazer, por meio dessas políticas que estão os projetos, e os pacientes se unindo, pedindo esses habeas corpus, como no Rio. A gente está com uma parceria entre diferentes pesquisadores, pessoal da farmácia, médico, agrônomo. Então, tem uma associação aberta que chama Cannabis. A ideia é conseguir essa autorização. O advogado ele já tem a autorização, o habeas corpus dele, porque ele teve problemas de depressão, enfim. Então, ele pode cultivar as plantas dele, e a gente poder fazer pesquisa em cima disso, porque a ideia principal é conseguir disponibilizar esse produto a baixo custo, né? Tendo em vista que é um produto que pode ser utilizado, tem uma previsão aqui, uma estimativa que cerca de 4 milhões de brasileiros podem ser beneficiados com o uso da cannabis. Então, assim, é um mercado muito amplo, né? O que acontece em outros países? O entorno aqui, Na América do Sul tem o Uruguai, o caso do Uruguai. O Uruguai foi o primeiro Chile. país, né, a regulamentar, então lá foi o Uruguai e o Canadá foram os primeiros países a regulamentar mesmo, tem uma política muito bem liberal. Então, é muito mais fácil você ter acesso lá, mas é bem regulamentado. Tem empresas autorizadas. Uso recreativo, né? Isso, tem empresas autorizadas para cultivar as variedades, elas vão saber o que estão usando. Foi curioso que o pessoal estava reclamando que era muito fraca a cannabis. E aí parece que eles botaram mais 2. Então, são 4 variedades que são autorizadas lá. Alfa 1, Alfa 2, Beta 1, Beta 2, o nome das variedades. Então, é um negócio bem... Né, e tem também os cultivos, né, associativos também, que as pessoas podem cultivar, mas nem todo mundo quer. Então, assim, é um mercado que tem que abrir para quem quer comprar na indústria farmacêutica, compra, vai entrar. Mas o paciente também tem que ter o direito de ter acesso a baixo custo. Né? Ou que seja plantar por meio de associação, ou como já está acontecendo, plantar na sua casa e extrair o seu óleo. Tem pessoas que fumam mesmo, que é uma forma de uso medicinal. Tem os efeitos colaterais, como qualquer outro remédio, mas é um uso medicinal também. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar um vaporizador, que é uma maquininha, né, cara, para você poder vaporizar, que seria muito mais, né, benéfico, assim, digamos assim. Na Argentina tem associações também, eu acho que, se não me engano, o nome é Mama Cultiva. Então, começou também por meio de mães, né, combatendo também, fazendo ativismo no governo. A gente precisa medicar os nossos filhos, e já tem, assim, milhares de pacientes associados também. A Colômbia, né, já está aí, né, com cultivo grande, a maior empresa, Canopy Corporation, que é a maior empresa do mundo, já tem cultivos lá. A Colômbia é liberado também para uso recreativo? Não, só para uso medicinal. Só para uso medicinal. Uso recreativo na América Latina... Canadá. Não, América Latina. Latina. Só Uruguai. Uruguai. Só Uruguai. O Chile também é liberado para medicinal. Na Europa, a Holanda é liberado. Inclusive tem bares e tal. Amsterdã, né? Amsterdã. Só que eles têm um rigor maior, não é? Eles não podem dizer que seria como o Uruguai, porque você tem que ter um máximo de gramas portando, não é tão aberto quanto no Uruguai. Não está assim, não é nada. Quer dizer, na América, então, nós temos alguns estados dos Estados Unidos, Califórnia, Arizona, não é isso? São 11. E você tem Canadá e Uruguai, mais algum país, para uso recreativo. Acredito que são eles. O uso medicinal tem vários, Portugal, Espanha, por exemplo. Essa semana tem um seminário lá em Sevilha sobre isso. E na Europa, Holanda, Portugal também é liberado pelo uso recreativo? Não. Espanha. Que tem uma diferença na palavra regulamentação, legalização, né? Então, discriminação que eu falo. Então, assim, na Espanha tem uma tolerância, né? Existem os clubes, as pessoas cultivam, mas também tem uma certa controle mais rigoroso. Né? Na Holanda também não é qualquer você não pode ter tantas plantas em casa como no Uruguai, né? Que é muito mais aberto. Então também tem um controle maior. A gente acha que a Holanda é o primeiro país a legalizar, mas tem uma regulamentação que tem que ser seguida. É por isso que o debate sobre o recreativo é outro. Essa questão medicinal, a gente estava falando da Anvisa, lembrar que o presidente da Anvisa falou, nós temos que fazer isso. Veio um ministro, o famoso Osmar Terra, que vive negando a ciência, que questionou uma pesquisa... Esse é um governo que nega a ciência. Que acabou de... Teve uma pesquisa da Fiocruz sobre o uso de drogas no Brasil, que ele falou que aquilo não era fato, sabe? Que mostrou que não é uma epidemia. Que pobre não está em drogas caras.
sabe? Uau. E a pesquisa tem 300 páginas essa pesquisa. E a gente tem a epidemia do Brasil é saúde e alimentação, né? Nós temos um problema temos aí 5%, 10% da população com problema de alimentação. Isso é uma epidemia. E assim, esse ministro que conseguiu convencer o presidente da República, que num primeiro momento era favorável ao debate, a levar essa questão para a área medicinal, e parou tudo, e é provável que caia todo mundo na Anvisa nos próximos meses. Agora, outra pergunta que eu queria fazer é do aspecto político. A gente falou aqui dessa bandeira bipolar, porque é bandeira. Quem é de... Embora é uma direita, como se chama, direita taraveca, né? Porque você ser liberal na economia e não ser nos costumes é uma coisa meio complicada, né? Aquele cara que está de smoke aqui e de bunda de fora ali no espelho atrás. Mas, enfim... Agora, quer dizer, como é que se espera, você está falando da Anvisa, perspectivas ruins, como é que se espera que um governo que é muito ditada por pauta fundamentalista religiosa, e é uma bandeira, a manutenção da criminalização das drogas é uma bandeira, que expectativa você tem? Mas eu estendo a pouca pergunta, porque Fernando Henrique Cardoso abraçou esse comandante depois que saiu da presidência. Sim, não dava voto. Lula e Dilma jamais falaram sobre isso quando era presidente. Né? E mantiveram a direita religiosa, conseguiu impor isso como maneira mesmo para governos como Lula e Dilma, que ficaram pianinhos ali com seu Crivella, com seu aliados ali da Igreja Universal, e jamais tocaram nisso. Quer dizer, qual a expectativa se espera do governo Bolsonaro, que é um governo que é muito ativo nisso, mas que sempre perpassou todos os outros governos anteriores, não é uma novidade. Mas eu acho nada como uma marcha do tempo, né? A gente tem os tais dos ritmos circadianos que a gente estuda em agronomia, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. O mesmo debate a gente pode falar assim, tivemos uma campanha eleitoral que a China seria o inferno. Estamos de mão dadas com a China agora. Né? E todo mundo sabe que a China vai mandar no mundo como há 5 mil anos atrás já está mandando. Não tem um produto que você vai nos Estados Unidos ou qualquer país da Europa que não seja chinês. Né? Exatamente. Então você chega nos famosos camelódromos pelo Brasil afora, em Brasília foi num gigantesco. A China está lá dentro, com chineses, inclusive. Não está tá China e chineses. A China e seus chineses lá exatamente. Dentro. Então é o seguinte, esse debate sobre a cannabis é um debate para nós da agronomia do agronegócio hoje. Assim como o debate sobre a questão das queimadas na Amazônia. Na hora que viu do prejuízo no bolso, que é a Europa e países como a China que compram do Brasil... Até a China. A China está abrindo mão da soja americana para comprar soja brasileira. Nós não estamos em condições de produzir soja e milho para atender o mercado chinês. Voltando ao caso do melão, e eu vou responder a pergunta do Aloysio aqui. Na China tem 400 mil hectares de melão. No Brasil tem 20 mil. Abriu o mercado chinês para melão, e o maior produtor de melão, que é um amigo que a gente tem, falou assim, rapaz, se a gente multiplicar por 5 a nossa área, a gente não consegue atender o mercado chinês. Então, a questão da cannabis é na mesma linha. Quando a gente vê hoje a bancada ruralista debatendo, o money vai falar mais alto nesse processo. As indústrias querem, grandes empresas multinacionais querem, o setor agrícola vai querer. Como que é produto? Aquele ditado, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Não aceita desaforo. Então, assim, nós vamos compra qualquer ideal, né? Nós vamos ter grupos que estão falando radicalmente contra, que no mínimo vai ficar calado. Gente, a história da China hoje, em detrimento dos Estados Unidos, que aconteceu semana passada, e engraçado que eu estava lá em Brasília, estava todo mundo lá, estava o Putin, estava o Min, estava todo mundo, a pessoa da Índia. Então é um debate que ao longo do tempo, quem é contra por ideologia, eu sempre acredito que a ciência vence, mais dia menos dia. Apesar dos embates. Isso também pode ser meio ideológico. Também não, assim, porque ela vai estudar com um rigor que se é ciência.
Porque tem gente também fazendo dentro das universidades coisas que às vezes não é pautado no rigor científico. Você vai provando. Pega uma mãe com um filho com epilepsia, que eu citou aqui, ou com uma família com câncer, que é um problema sério de saúde, Alzheimer, Parkinson. E o dia que as pessoas começarem a experimentar, vai usar produtos que eram proibidos. Então, eu acredito que nós estamos no governo, isso que você falou, o Lula também ficou caladinho. Sim. O Fernando Henrique ficou caladinho. Pautas como aborto e ligação às drogas. Como redução, como taxação de grandes fortunas. Né? Não foi dito absolutamente nada. O Fernando Henrique tem uma coisa interessante, foi quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo contra o Jânio Quadros chamou ele de maconheiro. Né? Porque vocês vão votar nesse maconheiro. Aí depois sentou na cadeira de prefeito antes de ser eleito, o Jânio mandou desinfetar. Aquela história toda. Ele perdeu a eleição naquela foto. Lógico. E, além de tudo, lá nos Estados Unidos, o Clinton, quando perguntaram ele se ele tinha fumado maconha, fumei, mas não traguei. Peraí, né? Então, o debate ótimo. Vá ser em cima do muro assim. Mas fumei, mas não traguei e quase custou o impeachment dele, né? Quase. Ele diz que as pessoas confundem muito, fazem muita piadinha sobre, mas é o fato que ele diz sobre o juramento com a mão na Bíblia que não havia tido relações sexuais com a Mônica Levias, que é assessora dele na Casa Branca. Uhum. Ela pega um vestido que estava com o sêmen dele, faz o DNA, o sêmen era dele. Ele falou, houve sexo, o que houve foi felação, para mim isso não é sexo. Então foi Clinton é um 7-1 incrível, né? Opa. Mas assim, a história de que a gente vai... vozinha, né? Mas vamos lá. Se as pessoas que estiverem nos ouvindo fazer uma avaliação de como as farmácias estão proliferando em Campos, vai entender tudo que a gente está falando sobre plantas medicinais. E é curioso também. Sobre alimentação e qualidade de alimentação, sobre questão de saúde pública, sobre questões de problemas em famílias e como pode ser tratado várias doenças a partir dos resultados científicos que o mundo está disponibilizando. Não é o Brasil que está disponibilizando, não, que a gente não tem muita condição de fazer isso. São países, Israel, que é potência científica, Estados Unidos, que é potência científica, a Alemanha, que é potência científica. Eu acredito que mais do que a ciência, a prática está mostrando para as pessoas o que está acontecendo, né? Realmente, às vezes, falta estudos randomizados na medicina que mostram, mas, assim, a eficiência, tanto terapêutica quanto econômica, do que está acontecendo no resto do mundo, em que regulamentaram, é muito impactante. Né? Então, Califórnia, né, Uruguai, o que movimenta de dinheiro, como que isso pode ser revertido para a sociedade, isso mostra na prática como que, né, pode ser bom para o Brasil também. Tem uma previsão, um estudo feito também, que quando for regulamentado a cannabis medicinal no Brasil, vai ter um movimento de cerca de 4,5 bilhões de reais. Então é um mercado muito amplo. Quem quer ficar fora disso? Quem vai preferir plantar cana, milho? Né? Eu acho que vai ter as coisas vão mudar, a tendência é mudar muito, mas precisa de um afrouxamento da lei, né? E isso não é direita ou esquerda, isso é claro que não. Isso que todo mundo precisa debater. Vocês têm alguma precisa largar essa ideologia. Que aconteça nesse governo? Na minha opinião, é o seguinte, as coisas estão andando muito rápido com relação a isso, né? E o grande debate nosso é o que a população está tendo muito evento e muito debate. A gente já está aqui hoje, já é um diferencial, depois de tanto tempo. Isso é no Brasil inteiro. Esses dias agora, o Ministério Público do Estado de Goiás, junto com a Universidade Federal de Goiás, está fazendo 3 dias de um evento sobre cannabis medicinal. Né? Nós temos esses debates sobre, principalmente quando entra, que é o grande debate brasileiro, os conselhos de medicina, a questão judicial, que está sendo muito demandado, mas como toda ciência, lá na frente a gente pode ter resultados que dizem, opa, isso não faz tão bem assim, a despeito de ter aí 10 mil anos de trabalho com isso. Neste momento, o que a gente precisa é debater e fazer ciência e validar os dados que estão aparecendo aí, como a gente falou assim, de pessoas que estão usando, e o que é isso, de avaliação de pessoas. No Brasil a gente não consegue fazer aquela coisa que a Europa faz, os Estados Unidos faz, de pegar 20 mil pessoas e fazer a avaliação dela durante 20 anos. Para dizer, acontece isso e não acontece aquilo. Nós vivemos de sobressaltos na ciência e esse é um problema, né? Por isso que essa coisa que a ciência previnha, eu gostaria muito se ele tivesse certo. Mas olhando para trás a história, não... Se depois dos gregos e romanos, o próprio Oppenheimer disse que não entendeu como eles não fizeram a Revolução Industrial.
veio a Idade Média. Então, a ciência tem sempre vence, né? O problema é quem está fazendo ciência. Hoje, quem faz ciência no mundo, boa parte delas são as próprias indústrias vendedoras dos produtos. A indústria farmacêutica é que faz sua ciência, ela precisa ser um pouco mais livre. Que a gente tá ela hoje... precisa ser pública, e transparente, você falou aí, né? Ela precisa ser divulgada e ela precisa passar por validações. Sempre. Sim. Né? Assim, o grande problema é que o que nós temos hoje que mostra é a propaganda na televisão e feito por pessoas que querem vender o próprio produto. Então, por isso que a gente defende boa parte da ciência precisa ser pública. O período que a gente vive hoje é muito mais obscurantista do que ele foi há 10 anos atrás, muito, 20 anos atrás. Muito. A negação da ciência é algo assim sério para a gente, né? Eu acho que para o mundo inteiro. Porque ela pode ser questionada com base em outra ciência. Você falou aí da questão das queimadas. O INPE estava certo. Sim, o INPE estava e certo. foi desmoralizado num determinado momento. Porque a gente não tem a mídia. O responsável foi demitido, foi exonerado. Teve um caso também de um estudo da Fiocruz, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Que foi epidemia das drogas. Epidemia das drogas, que negou. Foi o Osmar Terra que carregou, ele né? falou. Eu falei aqui agora assim, é preciso pegar aquele resultado, contrata consultorias internacionais e fala assim, vamos ver se é fato ou não, para confirmar, para validar. A ciência precisa disso. Porque tem muita coisa errada também, né? Nós já tivemos prêmio Nobel, que lá no final era prêmio Nobel, falei assim, tinha alguma coisa, tinha falcatrua, né? Já tivemos prêmio M que não cantavam, Ville Manille, lembra disso? Ville Manille. Teve que devolver tudo. O cara não cantava e ganhava. E foram desmascarados na cidade que eu morava, rapaz. É tão ruim aquela cidade que eu morava, que até o Ville Manille sucumbiu. Era fake. Então é o seguinte, é preciso, quando a gente fala da ciência, é uma ciência que a gente sabe que a natureza humana ela é complexa, então pode existir coisa errada em todo lado. Agora, a gente não pode deixar na mão da empresa que vai fazer o produto todos os resultados sem nenhum conhecimento, sem validação, sem método que a gente consiga validar o que foi feito, para dizer assim, faz bem, ou faz bem, mas tem efeitos colaterais gravíssimos aqui. Pode chegar lá na frente e falar assim, a cannabis tem efeitos colaterais gravíssimos. Mas esse debate ainda não ocorreu. Não, só para deixar claro, eu concordo com tudo que você está falando, eu só não tenho essa esperança de que a ciência prevalecerá, até porque acho também, e aí analisando em termos históricos e antropológicos, sociológicos, que a promessa da ciência de ser o manancial da humanidade no século XIX e não prometa essa promessa no século XX e XXI, é o que trouxe o retorno a esse obscurantismo. A ciência prometeu muito no século... A partir do iluminismo, 18, 19, Nietzsche mata Deus, vamos ser a nova... Né? A luz, verdade e a fé. E não foi bem assim. Aliás, acho que ninguém é, né? Não. Nada é. Mas enfim, isso é um debate para amanhã. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores também pelo streaming. É aberto a todos, quem quiser pode ir. Então, amanhã, né, a partir das 8 horas até as 6, a gente vai estar realizando esse seminário na UENF, seminário sobre a cannabis medicinal do Norte Fluminense, e vão estar pessoas, né, renomadas, pesquisadores, médicos, advogados, agrônomos, pacientes, e, né, todos estão convidados para participar. Vai ter inscrição na hora do evento, também tem o site que podem se inscrever, melhor procurar no evento no Facebook, né, Seminário da Cannabis Medicinal no Norte Fluminense, e estão todos convidados. Centro de Convenções da UENF, amanhã a partir das 8 horas. Tem vagas limitadas, né, o espaço por enquanto. A gente tem uma dificuldade ainda de saber o tamanho da demanda, mas a gente vai ter inscrição. Vagas, assim? Já tem 100 inscritos e cabem cerca de 150 pessoas, no máximo. Se aparecer mais, você muda de lugar. Em pé no cantinho, dá não? Esse 150 já ali espremido. Já espremido, então tá bom. Então eu perdi a esperança, porque eu só saio daqui meio-dia, quando eu chegar já vai estar lotado. Mas agradeço demais a vocês, né? E nós vamos daqui a pouquinho gravar o Folha Rural para o nosso ouvinte. Nós teremos um assunto também interessante no Folha Rural de domingo, que é o papo com o Almir e com a Ingrid. E valeu, Aloysio. Eu queria agradecer demais também a presença dos dois, agradecer a assessoria aí da UENF, tá o Marco aqui, o Vitor que também sugeriu a pauta, Vitão, companheiro
velha data. Inclusive trabalhamos na UENF, juntos ali com o Geraldo Sarno, tempos bons, anos 90. Ele tá ficando velho, né? Tá, eu cheguei em 90, já sou campista de 30 anos. Mas agradecer, eu acho que o debate foi muito didático, né? Acho e quero convidar vocês para voltar aqui. Acho que esse debate é muito, muito amplo. Acho que esse debate de ciência vale um debate à parte, porque a gente falou um pouquinho no final e deixa as portas abertas. Agradecer demais a presença de vocês. E é isso. Contra a treva, a luz. A discussão é a melhor maneira de iluminar isso. O debate é esse, Luiz. A gente agradece muito, né? Esse evento é uma organização da UENF, é uma promoção dos programas de pós-graduação. Nós temos programa de produção vegetal do campo, de ciências sociais, de cognição e linguagem, de biotecnologia vegetal, de genética e melhoramento de planta. Aí a gente falou muito aí de variedades. A gente precisa fazer melhoramento genético para saber qual variedade cultivar, em qual situação e o que ela produz. E para qual objetivo? Qual finalidade, né? E brincando aqui, né? A gente está aqui para polemizar, né? A gente precisa trazer num bom debate. A gente está com um problema no Brasil que é o debate honesto, é o debate tranquilo e o debate que não nos transforma em inimigos, que é o que está acontecendo, né? Toda hora as pessoas muito não se comunicam. Isso é muito triste, essa dicotomia que transforma todo mundo em inimigo. A gente precisa debater sem medo de apontação de dedos para lá e para cá, e por isso que esse espaço aqui é muito rico. E com certeza temas como ciência, eu tenho falado muito sobre a questão de plantas medicinais, sobre agrotóxico. A gente vê muita gente falando muita bobagem. Muita gente falando muita bobagem nas escolas de ensino fundamental, para os nossos filhos, que está interferindo na cadeia alimentar e na cadeia médica, hospitalar e medicinal, né? Esse é o debate que a gente precisa fazer o tempo inteiro e muitas das vezes é a nossa verdade, a minha verdade, e nem sempre isso é verdade, né? Como dizia Mário Covas. Nós temos que ter o direito de discordar sem ser ameaçados de perder e sair o trabalho. Tomar uma cerveja. Bom, gente, olha, prazer. Aloysio, até amanhã, quinta-feira. Amanhã, trazer a professora Beth Araújo, né, educadora, Prêmio Humberto Lamego, pelo trabalho bonito que ela teve com a alfabetização de pessoas de maior idade, né? Falar um pouco sobre educação, falar um pouco sobre cultura, falar um pouco sobre... É uma pessoa engajada politicamente, uma brisolista histórica, né? Como é que ela está vendo o momento político nacional. E, fechando aí na sexta-feira, um debate na véspera do Flamengo e River Plate. Né, rapaz, o jogo chega logo, eu não aguento mais. Eu não fico... Aquele vídeo que você me mandou, perguntaram assim, que você está ansioso? Ele falou, não, já passei dessa fase. Não fico mais ansioso. Mas ele falou que não ficava nem nos tempos de jogador, né? Mas eu confesso que eu e acho 40 milhões de brasileiros, que é uma nação à parte, eu não passo 10 minutos sem pensar no Flamengo e River Plate. Mas, enfim, na sexta-feira vamos trazer... E no Palmeiras e Grêmio, que são 2 títulos no mesmo final de semana. Mas vamos trazer na sexta-feira o Thiago Ferrugem, que vamos fazer um misto de debate político e debate sobre futebol. O Thiago Ferrugem é ex-vereador, né, que é flamenguista e apoia, companheiro do deputado federal Vladimir Garotinho, e o Luciano Gren, Luciano Perereca, que é vascaíno e partidário do governo Rafael Diniz. Então, fazer um debate meio tempo sobre enfrentamento político e meio tempo sobre... Porque vascaíno, né? Vascaíno é sempre anti-flamenguista, então... de geralmente, tradição. Né? Tradição, e vamos fechar a semana com isso. E na segunda-feira, está marcado também... O pré-candidato do PT a prefeito de Campos é esse candidato a deputado federal, o José Maria Rangel, do Sindipetro. Perfeito. Norte Fluminense. Perfeito. Ok? Perfeito, e muito obrigado a vocês. Tá ok? Tá ok. Tá ok. Não, tá peraí. Okay. Tem o tá ok, o tá ok, e tem o tá ok com L, K e Y. Que é marca política. É marca política. Meu Deus. Infelizmente, não dá para separar, né, quando você fala. Bom, gente, o intervalo e voltamos já com o melhor da música para você na Folha FM. Sabe por onde começam as suas vendas de fim